Este vídeo tem por objetivo tratar dos chamados direitos e garantias fundamentais, previstos no título 2 da Constituição Federal. Esses direitos e garantias fundamentais estão dissecados em 4 capítulos, os chamados direitos e deveres individuais e coletivos, que estão previstos no artigo 5º, sendo considerados os mais relevantes desse texto constitucional, os chamados direitos sociais, que estão inseridos entre os artigos 6 até o artigo 11 da Constituição Federal, os direitos de nacionalidade entre os artigos 12 e 13 e os direitos políticos entre os artigos 14 e 17. É sobre esse tema aí que nós estamos tratando neste espaço. Meu nome é Einstein Almeida. O artigo 5º da Constituição traz as disposições referentes aos direitos e deveres individuais ou coletivos. É um dos artigos mais relevantes do texto constitucional e, portanto, um dos artigos mais explorados em provas de concurso público. É uma base estruturante de todo o arcabouço constitucional brasileiro. Este artigo 5º da Constituição traz a previsão expressa do princípio da isonomia e assegura que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país são iguais perante a lei, e essa igualdade assegura a proteção à vida, à saúde, à segurança, à propriedade. Portanto, é um direito amplo, vasto, que abrange todos indistintamente, sem qualquer discriminação entre essas pessoas. Neste contexto, é preciso examinarmos que estamos falando do princípio da isonomia material, ou seja, a igualdade plena entre as pessoas quando se examina o plano concreto. A isonomia formal é aquela que é examinada exclusivamente sobre o âmbito legal, mas o que nós temos que examinar é o aspecto concreto. Desta forma, quando se está no campo da isonomia material, se verifica a igualdade das pessoas de forma concreta, trazendo os desiguais para o plano dos iguais. Portanto, é possível legislações que tragam distinções, desde que essas distinções venham para o plano da igualdade. Elas visam exatamente buscar o equilíbrio entre as pessoas, porque nós temos situações, por exemplo, como a lei de cotas, que ela prevê uma possibilidade das pessoas que estão na rede pública terem um acesso à universidade. Então, quando se estabelece esse sistema, está buscando trazer os desiguais para o plano dos iguais, aquelas pessoas que têm mais oportunidades, porque estudaram em escolas melhores, elas vão ter uma chance maior de passar no Enem e, consequentemente, para que haja uma igualdade com aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades por forças econômicas, elas possam, através da lei de cotas, chegar a um plano de igualdade e ter também o mesmo acesso às universidades. Isso se dá também com as cotas dos PCDs, que são existentes dentro das empresas, né, em relação ao próprio concurso público, e que é uma forma também de trazer essas pessoas para dentro da coletividade. Então se está fazendo aí o que se chama de isonomia material. Quando se fala em isonomia formal, se trata todos de forma igual, sem analisar suas distinções. Mas o que o caput do artigo 5º quer é trazer os desiguais para o plano dos iguais, ou seja, a chamada isonomia material. Seguindo ainda esse prisma da isonomia, o inciso 1 do artigo 5º traz também a determinação de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da lei. Também uma situação de concretização de uma isonomia, diríamos até que foi o legislador constituinte originário, ele foi redundante, porque essa isonomia já poderia estar inserida no próprio caput, mas para não deixar dúvidas de que homens e mulheres são iguais perante a lei, porque tivemos durante a história do Brasil diversas discriminações entre homens e mulheres, o legislador constituinte originário preferiu trazer essa situação para o plano eminentemente constitucional. Portanto, não há distinção entre homens e mulheres, também uma regra de isonomia material. Portanto, na CLT, por exemplo, nós encontramos disposições trazendo situações teoricamente desniveladas entre homens e mulheres, mas na verdade estamos fazendo uma situação de isonomia material. Então, a CLT prevê pesos diferentes, por exemplo, para homens e mulheres. O peso que o homem pode levantar como limite não é o mesmo peso que a mulher levanta como limite. O do homem é maior do que o da mulher.
mas isso se deve exatamente a uma isonomia material. Se quer fazer com que pessoas que naturalmente têm uma diferença física possam, no plano da isonomia material, se tornarem iguais, trazendo as diferenças para o plano da igualdade. Essa é a concretização que a Constituição determina, isonomia material. O inciso 2 do artigo 5º traz o chamado princípio da legalidade e determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós temos uma determinação expressa de que a lei é o vetor central de todas as ações do Estado. Portanto, se não houver uma previsão expressa de uma lei, o indivíduo que está submetido às regras do artigo 5º, ele não terá que realizar aquela ação. Ele só está obrigado a realizá-la caso haja uma previsão expressa em dispositivo legal. Esta regra ela é diversa da previsão do artigo 37 caput em relação ao que se denomina de administração pública, que traz como um dos princípios basilares o princípio da legalidade, porque lá no artigo 37, o administrador só pode fazer o que a lei expressamente determina. Se não houver previsão na lei, o administrador não pode agir. Aqui, o agente, o indivíduo, no artigo 5º, inciso 2, só age quando tiver previsão na lei. Se não houver uma determinação contrária em lei, a liberdade ela é ampla em relação ao cidadão. Essa é a visão que se tem do chamado princípio da legalidade. Neste artigo 5º, inciso 3, nós temos uma variante do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da humanidade, e está determinado que ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante. O Constituinte, portanto, vedou de forma expressa qualquer tipo de tortura no Estado brasileiro. É um princípio importante porque traz uma previsão que está no próprio contexto dos direitos humanos consagrado na Declaração Universal de 1948. Portanto, o respeito integral à pessoa humana está consignado nesse artigo 5º, inciso 3. No artigo 5º, inciso 4, nós temos a determinação de que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, a Constituição Federal traz a liberdade de expressão como uma de suas diretrizes centrais. Nós tivemos alguns contextos, inclusive recentes, sobre essa questão do direito à manifestação do pensamento, com a questão das fake news, que está em exame no Supremo Tribunal Federal, e que não se confunde. O direito que se tem à liberdade de expressão, ele não é um direito absoluto. Ele é um direito que tem seus limites nos direitos das outras pessoas. Consequentemente, é preciso examinar até onde essa expressão que está sendo determinada, ela está indo. Se houver práticas criminosas, a Constituição, de forma taxativa, veda. Portanto, o agente será submetido a responder por crimes contra a honra, incluindo a injúria, calúnia, difamação, outros crimes mais que estejam também previstos nas outras legislações. Portanto, não podemos entender que o direito de expressão seja um direito absoluto. Ele é um direito que tem limitações, assim como todos os direitos previstos na Constituição Federal. É preciso sempre fazer a ponderação dos interesses envolvidos quando houver qualquer tipo de conflito. Portanto, se o direito à expressão ele entra em confronto com outro direito constitucional, é preciso avaliar, dentro do prisma que está posto, qual dos direitos deve prevalecer. E essa preponderância ela é utilizada com esse balanceamento, ou seja, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, onde pelas linhas de Roberto Alexis se tem uma conclusão acerca do direito que está realmente prevalecendo naquele conflito entre bens jurídicos que estão dispostos. O artigo 5º, inciso 5, traz a previsão do direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo das indenizações por danos morais e materiais decorrentes das lesões. É preciso compreender, dentro dessa linha que nós já acabamos de falar, do princípio da liberdade de expressão, que qualquer tipo de manifestação excedente que viole o direito alheio, a parte prejudicada vai ter direito às ações judiciais penais e também às de natureza cíveis, podendo, portanto, solicitar direito de resposta, que é uma consagração prevista na legislação infraconstitucional, e também a possibilidade de entrar na justiça com ações de cunho moral, pedindo o ressarcimento financeiro dos prejuízos advindos das notícias injuriosas ou de qualquer outra manifestação que tenha ocorrido com violação a direitos de terceiros. Espero ter trazido maiores esclarecimentos
acerca da temática debatida no vídeo de hoje. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, realize sua inscrição, ative suas notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado!